Minha querida Manuela Ferreira Leite, meu caro Alexandre Relvas, muito ilustre Presidente do Conselho de Administração do Instituto Sá Carneiro, minhas senhoras, meus senhores, antes de mais, um merecido louvor ao Instituto Sá Carneiro e a Alexandre Relvas por promover este ciclo de encontros. Eu espero que este ciclo tenha resultados muito importantes no futuro próximo e no futuro a médio e longo prazo da social-democracia e do nosso Partido Social-Democrata. Estamos aqui para discutir ideias, para refletir sobre o que é a social-democracia no século XXI. Não estamos aqui para fazer programas de governo, nem para aproveitar o ensejo para ajustar quesílias pessoais ou para expor o que cada um gostava que fosse ou que tivesse sido. Estamos aqui para falar do PSD, do seu papel atual e futuro na sociedade portuguesa. E eu começaria por dizer que nestes 35 anos o PSD, em termos de lucidez e coerência social-democrata, andou um tanto a reboque do chamado pêndulo da história. Logo no início da Revolução, o pêndulo, que tinha estado dezenas de anos bem aperreado na extrema-direita, soltou-se com grande velocidade para a extrema-esquerda. E nós fomos atrás. Eu lembro-me que uma das grandes discussões que obrigou a interromper a reunião do nosso primeiro congresso foi se incluíamos no programa a nacionalização imediata de toda a banca. Depois, como é natural, o pêndulo veio da esquerda para o meio, para a direita. E nós fomos atrás. Prova disso, em minha opinião, foi o termos abandonado no Parlamento Europeu o grupo parlamentar dos reformadores liberais e democratas, que passara a incluir a palavra reformadores por nossa causa e por imposição nossa, diria mesmo, para integrar o grupo parlamentar do PPE, do Partido Popular Europeu, onde, como sabem, se reúnem partidos democráticos da direita. Acomodámos-nos também às oscilações do pêndulo pelas responsabilidades e pela própria embriaguez do exercício do poder no governo, nas regiões autónomas, nas câmaras municipais, nas freguesias. E hoje, para além da história e das origens, é difícil, por vezes, todos estaremos de acordo, dizermos o que distingue verdadeiramente o PSD, qual a nossa identidade ideológica, que grandes temas ou causas defendemos, que propostas e projetos apresentamos para o futuro de Portugal e dos portugueses. Temos de sair deste impasse, sob pena de caminharmos para um suicídio coletivo. E quem analisa composição ou decomposição do nosso eleitorado, grupos etários, zonas geográficas, etc., verificará que é essa a tendência. E é para isso que aqui estamos, para inverter o pessimismo, para acabar com a resignação, com a lamúria, com a desgraça, que só ajudam os coveiros que por aí proliferam e, infelizmente, também os temos dentro do nosso próprio partido. Devemos fazê-lo fundamentadamente, com seriedade, com sentido das realidades, sem obsessão por sermos originais, à força, por estarmos na moda, mas devemos fazê-lo também com a irreverência, com a inovação e a alegria que sempre nos caracterizou. Antes de mais, convém recordar o que somos ou devíamos ser. Um partido reformista, ou seja,
Um partido que é capaz de lutar por reformas drásticas em qualquer setor, mesmo que a curto prazo isso lhe possa fazer perder votos. Um partido interclassista, ou seja, um partido que não acredita na luta de classes, mas que defende que a mobilidade entre as classes sociais não tem fronteiras e que as classes trabalhadoras devem ter assegurados os seus direitos, o que, nesta fase da vida portuguesa, sublinhe-se, adquire particular relevo quando o desemprego já passa os 10%. Um partido com forte convicção social, ou seja, um partido onde o valor da liberdade pesa tanto como o valor da igualdade. Onde a pobreza não é aceite como algo de inevitável, e menos ainda quando se trata de crianças ou de velhos, ou quando se trata de assegurar alojamento condigno, seja para quem for. Um partido que aposta na sociedade civil, ou seja, um partido que atribui à sociedade civil uma parte importante das tarefas de desenvolvimento social, cultural, ambiental e económico. Um partido que, no entanto, não renuncia a atribuir ao Estado funções que são indelegáveis. Ou seja, um partido que considera indelegáveis funções como a defesa nacional, a justiça, a polícia, etc., os impostos, que exige do Estado uma maior capacidade de controlo para a defesa da liberdade e da transparência, que, sem dogmatismos, atribui ao Estado a possibilidade de intervenção na economia, sem deixar tudo à mão invisível do mercado. Um partido tolerante e aberto, ou seja, um partido capaz de antecipar e de apreender as novas realidades sociais, de não ser conservador e de mobilizar os setores mais dinâmicos da sociedade para enfrentar essas novas realidades sociais e as absorver, sejam elas as emissões excessivas de CO2, o casamento dos homossexuais ou a legalização da droga. Passando agora a aspectos mais concretos, que grandes propostas refletem na atualidade os princípios que acabei de expor? Enumerarei algumas, enumerarei a título meramente exemplificativo, sem grandes preocupações de sistematização organizacional ou cronológica. A primeira, e já que estamos a dias do início da Conferência de Copenhague, reporta-se ao ambiente. Esta é uma área interclassista que atrai os setores mais dinâmicos da sociedade e onde sempre fomos precursores. Primeira vez que os verdes entraram para um governo em Portugal e antes da maior parte dos países europeus, onde isso também aconteceu mais tarde, foi no governo de Francisco Sá Carneiro, através do PPM de Gonçalo Ribeiro Teles. E continuaram nos meus 2 governos. O Instituto Sá Carneiro tem uma longa tradição no ambiente, desde os tempos de Carlos Pimenta, à fundação do GEOTA, que foi criado no IPSD. O ambiente é uma causa nossa, não podemos perdê-la a favor dos outros e de pequenos grupos, que na matéria dispõem normalmente de mais tempo de antena do que o próprio PSD. Devemos aliar-nos, quando necessário, com esses grupos, que são sociedade civil, não pactuando com exageros, mas não temendo desagradar aos interesses estabelecidos. A segunda proposta tem a ver com as relações de trabalho. Por um lado, assumirmos a flexi-segurança, que é um conceito moderno e social-democrata, aplicado, portanto, aos tempos atuais e que implica uma mudança de atitude, quer por parte dos patrões, quer por parte dos empregados. Por outro lado, recuperarmos a cogestão,
já não no sentido de Bade-Godesberg e das suas sequelas, mas garantindo aos trabalhadores que, pelo menos em empresas de certa dimensão, terão o direito a uma informação regular e adequada, bem como o direito de se pronunciarem sobre algumas decisões fundamentais. A terceira proposta respeita à sociedade civil e ao que nela entendemos deve ser delegado. A questão é vasta e é complexa. É vasta porque abrange várias áreas, desde estimular a responsabilidade e a presença das instituições privadas de solidariedade social, as estruturas desportivas, as instituições culturais, as ONGs do ambiente e outras organizações não governamentais, desde isso a permitir e regular a concorrência pública ou privada em áreas como o ensino ou a saúde. A questão, além disso, é complexa, porque implica um controle do Estado sobre as atividades que o Estado delega, sobretudo quando delega financiando, gastando dinheiro dos contribuintes, para obter melhores resultados, em princípio. Abro aqui um parênteses para acentuar que o Estado tem obrigação de cumprir os contratos que assina, não só pagando a tempo e respeitando a lei em tudo, como, por exemplo, aguardando os vistos do Tribunal de Contas, mas também fiscalizando e exigindo o cumprimento por parte do outro contraente. A falta de controle pelo Estado, a impunidade dos incumpridores, a tardia aplicação de sanções, quando existem sanções, são fatores graves de degradação do Estado de Direito e de descredibilização da democracia. A quarta proposta tem a ver com a sociedade civil, mas é autonomizável. Trata-se de dar prioridade e meios à família como célula ou unidade fundamental do tecido social. Um Partido Social-Democrata português não pode ignorar que, felizmente entre nós, os laços familiares são ainda muito fortes. Por isso é importante criar condições para que as empresas familiares prosperem, para que os pais tenham uma maior participação na educação dos filhos e na orientação das escolas que estes frequentam, para que os mais velhos possam ser amparados pela unidade familiar e não desterrados para lares da terceira idade. A quinta proposta, não se preocupem muito, que são só 6. A quinta proposta tem um intuito disciplinador. Um Partido Social-Democrata deve lutar pela implantação da avaliação a todos os níveis e em todos os setores da atividade, desde o aparelho do Estado, incluindo as autarquias, e, claro, o sistema judicial, que tem de deixar de se autoavaliar, às empresas e às próprias instituições não lucrativas. Sem se premiar o mérito e registar ou punir o demérito, a sociedade não progride e a igualdade não se alcança alinhando por baixo, mas puxando para cima, dando oportunidade aos melhores. A construção obrigatória de rankings anuais para as atividades mais relevantes, escolas, universidades, hospitais, esquadras da polícia, tribunais, misericórdias, etc. Esta construção obrigatória de rankings é um complemento indispensável daquilo que entendo para a avaliação e da transparência de que ela se deve rodear. A sexta proposta é talvez a mais discutível, numa ótica puramente social-democrata. Mas aqui a deixo, para já como hipótese para discussão. E é a instituição como norma do princípio do utilizador-pagador. Aplicado na sua pureza, este princípio levaria ao fim da universalidade, gratuitidade de determinados serviços, saúde e educação, por exemplo. Mas poderia ser corrigido por várias vias, incluindo uma que esta sim é sem dúvida social-democrata. A redistribuição do rendimento
por critérios fiscais, do lado da despesa, através de um maior apoio aos contribuintes de mais baixos rendimentos e de menor ou nenhum apoio aos contribuintes de rendimentos mais elevados. A questão aqui está em, realisticamente, saber se existe uma alternativa à generalização do princípio do utilizador-pagador, perante a lamentável situação em que se encontram as finanças públicas, a dívida pública e o déficit orçamental. Aqui ficam, portanto, 6 propostas que podem abrir caminho para a diferenciação e afirmação do Partido Social Democrata no final da primeira década do século XXI. Estranharão que não tenha referido as grandes, urgentes, imperiosas reformas da administração pública, da educação, da justiça e da saúde. Não foi esquecimento. Quanto a estas grandes reformas, continuo a defender que elas só serão possíveis se assentarem em pactos de fundo ou acordos de regime, chamemos-lhe o que quisermos, que estejam subscritos pelo maior número possível de partidos, por um prazo superior a 2 legislaturas e cumpridos por quem estiver no governo, seja quem for, na sequência das eleições que, entretanto, se realizem. No seu programa eleitoral, bem como no Portugal 2020 do Instituto Sá Carneiro, o PSD tem já muita matéria avançada nas 4 áreas referidas, que, podendo ser afinadas numa ótica ou numa perspectiva mais social-democrata, constituem, sem dúvida, uma excelente base de partida para a negociação de acordos ou pactos de fundo. Assim haja vontade política, incluindo do próprio PSD, para encetar e levar a bom termo tais negociações. O mesmo raciocínio se aplica, aliás, às chamadas infraestruturas políticas, sem falar já da óbvia necessidade de uma revisão constitucional profunda e sem trazer à colação as eventuais fragilidades do nosso sistema de governo semipresidencialista, penso que tão urgente e imperioso como as reformas da justiça, da educação, da saúde e da administração pública, tão urgente também é a mudança da lei eleitoral para um sistema misto de representação proporcional e uninominal. Já existe uma proposta bem estruturada e bem defendida da autoria de Rui Oliveira Costa, o qual tem a aparente vantagem de ter sido do PSD e ser agora do PS. Porque não se parte de uma proposta deste tipo para se chegar rapidamente a uma conclusão. Tudo o que foi dito pode ser valorizado, pode ser mediatizado, com a apresentação simultânea de projetos concretos, já não de propostas por natureza mais genéricas, projetos concretos de cariz social-democrata. Exemplo A, num país de clima ameno e de vocação e preparação profissional turística, onde as pessoas, em especial as mulheres, tratam os mais velhos com especial carinho, porque não criar as condições de alojamento, transporte, saúde, alimentação, tempos livres, etc., para tornar Portugal o destino permanente ou sazonal para os reformados abastados ou semi-abastados do norte ou do centro da Europa. Exemplo B, num país que dispõe já de boa parte das infraestruturas adequadas, por que não exibir como bandeira e lutar pela concretização do projeto Portugal Logístico apresentado no Portugal 2020 do Instituto Sá Carneiro. Em vez de se andar a gastar dinheiro com os TGVs, cito posicionar Portugal como uma porta o mais relevante possível de circulação de mercadorias de e para a Europa e como ponto central de transshipment e ligação entre as autoestradas marítimas atuais e pós-alargamento do Canal do Panamá. Exemplo C,
exercer o direito de petição recém-concedido pelo Tratado de Lisboa, recolhendo em Portugal e noutros países da União Europeia 1 milhão de assinaturas para requerer à Comissão Europeia que legisle sobre uma determinada matéria, por exemplo, no âmbito da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, que, como sabem, é parte integrante do Tratado de Lisboa, tomar medidas que garantam igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. Exemplo D, escolher um país africano, preferencialmente de língua portuguesa, e propor um modelo exemplar de cooperação igualitário que esteja ao alcance das nossas possibilidades. Eu escolheria Cabo Verde, que é já uma notável história de sucesso. As propostas e projetos que apresentei, sem qualquer preocupação de ser exaustivo, bem como outros que certamente aparecerão ao longo deste ciclo de encontros, poderão e deverão ser discutidos, ampliados, rejeitados, acrescentados e, no momento adequado, aqueles que reunirem um consenso alargado servirão talvez de teste a quem se candidate à presidência do nosso partido. Há dias, um amigo meu dizia-me: os partidos políticos em Portugal estão velhos e ultrapassados. Isto, não tínhamos dúvida, é o que muita gente pensa, sobretudo os jovens de 20, 30 e até 40, que já nasceram depois da Revolução, como é o caso do nosso querido professor, ou que nasceram naquela altura. O exercício que estamos a iniciar aqui, e que, como parece evidente, não pode, não deve confinar-se a um ciclo de encontros promovido pelo Instituto Sá Carneiro e em boa hora, este exercício visa precisamente demonstrar que o PSD não está velho, não está ultrapassado. Visa, por outras palavras, definir a razão de ser e o lugar da social-democracia na sociedade portuguesa. A crise que vivemos, a nível nacional e internacional, crise que não é apenas económica e financeira, é também social, é também cultural. Esta crise proporciona-nos, eu iria dizer à boa maneira schumpeteriana, uma excelente oportunidade para darmos um salto qualitativo, para sermos inovadores de um modo radical e não apenas gradual e incremental. Mais do mesmo, mesmo que melhor executado, não nos leva a parte alguma. Senão, a ficarmos agarrados à paralisia e ao pântano onde nos encontramos. Temos valores próprios, a que necessitamos de dar brilho novo. Temos capital humano que há que utilizar na sua plenitude. Já demos saltos qualitativos mais difíceis nos nossos 35 anos de existência e ainda há pouco o Alexandre Relvas falava da capacidade de ruptura de Francisco Sá Carneiro. É preciso ter coragem? Com certeza. Há que correr riscos, sem qualquer dúvida. Mas a intervenção política, o serviço da res pública, é isso e só isso. Ser coerente com a ideologia, ter coragem, correr riscos, liderar a inovação. E, claro, estar sempre consciente que só se serve bem o PSD se servir bem Portugal. Muito obrigado.